Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Quero deixar uma palavra para a sua meditação nesta manhã e que servirá para todo o seu dia ou sua noite. Talvez não necessariamente você vai assistir esse vídeo agora ou hoje, mas talvez em algum momento você parou aqui e agora está assistindo esse vídeo. Eu quero antes fazer uma oração com você. Vamos orar? E por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós estamos na Sua presença e eu quero te agradecer por esta vida que parou aqui, que vai assistir esse vídeo, que vai meditar na Sua palavra juntamente comigo. Eu peço ao Senhor que visite o mais íntimo de cada coração. E o Senhor, meu Deus, é aquele que é especialista em sondar intimamente o sentimento e cada ação de cada indivíduo. O Senhor sabe o que se passa, Senhor, na mente, no coração, nas estruturas emocionais, nas juntas e medulas. Por isso eu te peço, Senhor, que essa palavra que nós iremos deixar aqui venha ir de encontro à necessidade de cada filha, de cada filho. É o nosso pedido nesta manhã, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Minha irmã, meu irmão, eu quero deixar aqui para você uma passagem bíblica muito conhecida, que está lá em Atos, capítulo 9 e versículo 36, que fala de uma mulher chamada Dorcas. Dorcas, que também é conhecida como Tabita, né? Ela é uma cidadã de Jope ali, cristã, mora na cidade de Jope. Ela é famosa, ela se tornou ali conhecida por sua vida de devoção, por sua vida de boas obras, por sua vida de caridade, especialmente por ser uma costureira, né, por fazer roupas para as pobres viúvas que viviam ali em Jope. Bom, após a morte de Dorcas, os discípulos eles chamam Pedro, que está numa cidade vizinha, para que ele venha e ore por aquela mulher. E ele ora e ela ressuscita e ele apresenta ela viva para todos que estão ali na espera de que um milagre aconteça. E o milagre aconteceu. Bom, este milagre que ocorreu ali dentro desta casa e sobre a vida de Dorcas impactou toda uma Jope. As pessoas começaram a ver ali com muita propriedade o que Jesus ainda estava fazendo e sempre fez, né? Através dele e por meio dos seus discípulos agora. Porque Jesus, ele fez uma promessa para os seus discípulos. Que promessa foi essa, irmã Priscila? Foi a promessa de que ele usaria a vida dos discípulos e que eles fariam obras ainda maiores do que aquelas que ele já havia feito. Bom, a Bíblia fala que muitos creram no Senhor. Já quero começar aqui essa palavra dizendo para você. É uma palavra que vai para o teu coração. O que Deus vai fazer na sua vida vai levar muitas outras pessoas a crer no Senhor. Você acredita nisso? Que o que Deus vai fazer na sua vida vai levar outras pessoas a crerem no Senhor? Coisa linda, né? Bom, a nível de conhecimento, o nome Dorcas é um nome grego e Tabita é um nome aramaico, mas a gente vai chamá-la de Dorcas. O significado desse nome, né, de ambos os nomes, significa gazela, que está associado a um tipo de agilidade e a beleza, né? O local que Dorcas vivia é um local na cidade de Jope, que é uma cidade na costa do mar Mediterrâneo, né? E é interessante porque as características predominantes na vida de Dorcas, ela é uma característica que norteia a tua fé, porque ela é conhecida por uma fé e uma fé viva, não uma fé de falácia, mas uma fé de vivência, uma fé de entrega, uma fé que mostra e demonstra, né,
tanto no seu sentimento, nas suas emoções, quanto nas suas obras. Porque a fé sem as obras, ela é o quê? Morta, né? Não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Então, é uma fé que anda aliançada, que anda alicerçada com as boas obras, porque é pelo fruto que a árvore é conhecida. Então, a nossa irmã Dorcas, ela foi conhecida não por blá 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 blá, não por hablar bonito, não, mas pelo fruto que ela carregava, pela devoção sem julgamento, pela entrega sem querer receber nada em troca. Uma mulher que poderia escolher viver em outras regiões, mas quando ela se entrega a Cristo, ela entende o chamado dela ali dentro daquela cidade de Jope. Olha que coisa linda. E é interessante quando a gente estuda a história de Dorcas, por quê? Porque Lucas, que escreve o livro de Atos, ele declara isso quando ele começa a dizer que havia, né, na cidade de Jope, uma discípula. Preste atenção, Dorcas é a única mulher na Bíblia a ser chamada de discípula, e não é à toa. Não é à toa que essa palavra discípula está lá no livro de Atos e que Lucas fez questão de colocar sobre a vida desta mulher essa palavra discípula. Primeiro, discípula, por quê? Porque ela era uma seguidora de Cristo. Porque discípulo é aquele que segue o seu mestre. Discípulo não é aquele que faz aquilo que quer. Não, discípulo é aquele que decidiu seguir as ordenanças e fazer aquilo que o seu mestre está confiando a ele ou a ela fazer. Então, quando ele chama ela de discípula, ele está dando testemunho daquilo que Dorcas carregava na sua essência, tá certo? Como será que nós temos sido chamados? Como será que nós temos sido chamadas? Como será que as pessoas nos enxergam? Como será que as pessoas olham para nós? Queridos, alguém pode olhar e dizer: não devo satisfações da minha vida para ninguém. De fato, você é um ser pensante, é uma pessoa que pensa, que se move, que vai para lá, que vem para cá, que toma as suas decisões, que tomam as suas atitudes, mas como cristãos, qual tem sido o nosso comportamento perante a sociedade? Como é que a sociedade nos enxerga diante dos nossos comportamentos pessoais e interpessoais? Para nós pensarmos. Então, quando a gente olha a vida de Dorcas, a gente vê uma mulher íntegra, uma mulher honesta, uma mulher sábia e uma mulher que no seu ofício da costura ela se deixou ser usada pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu prego em algumas igrejas e em algumas vezes que estive ministrando a palavra de Deus acerca deste tema, eu sempre pergunto, né? Eu tenho a mania de perguntar se ali no meio tem alguma costureira. E eu percebo, e eu tive essa percepção não foi só uma vez, não foi só duas vezes, foi muito mais. Quando eu faço essa pergunta, algumas irmãs têm um pouco de vergonha ou receio de levantar a mão, né? A gente entende também, né? Não é obrigado. Mas eu sempre falo para as irmãs, principalmente quando eu trago essa temática dentro de algum estudo isolado ali para mulheres. Irmãs, não se vergonhe do ofício que você carrega. Às vezes você é uma costureira e fala, isso é tão pouco. Ou às vezes você olha para você e você é uma diarista e você fala, isso é tão pouco. Ou às vezes você olha, você está ali como copeira e você diz, isso é tão pouco. Ou às vezes você está dentro do seu lar, você fica, enquanto seu marido sai para trabalhar, você fica cuidando da casa, cuidando dos filhos, e você diz, isso é tão pouco. Ou às vezes você
você tem algum ofício até de muita importância e talvez se envergonhe de alguma situação que acontece corriqueiramente no seu trabalho, mas eu tô aqui para dizer para você que Deus, ele pode te usar no ofício também que você carrega fora das quatro paredes da igreja. Sabia disso? Isso mesmo. Por quê? Porque Dorcas, ela era uma costureira. Dorcas tinha ali, quem sabe, vamos ilustrar aqui, né? Estou ilustrando e não é pecado. Quem sabe só uma agulha, quem sabe ali só alguns tecidos, né? E tecidos que não eram tão clássico, né? Ali da sociedade atual, mas ela estava pronta para servir a Deus com aquilo que ela carregava. O ministério de Dorcas não estava nos holofortes. O ministério de Dorcas não estava nos outdoor. O ministério de Dorcas não estava nos fly. O ministério de Dorcas não estava em cima dos altares das sinagogas. Não estava ao segurar o microfone ou a falar por uma multidão. Mas o ministério dela estava nos bastidores de um quartinho, quem sabe, cheias de tecido, mas ali, enquanto ela costurava, Deus, Jesus, o Espírito Santo estava atuando diretamente na vida daquelas mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos usa como instrumento. A Dorcas não tinha esse nome Dorcas ou Tabita à toa. Ela carregava a agilidade celestial. À medida que ela aceitou a chamada de Deus sobre a tua vida, ela carregava uma agilidade. Então eu quero declarar nesta manhã que Deus, ele vai te dar agilidade diante da função que você já exerce. Deus vai te dar graça, de forma que você vai conseguir impactar também outras vidas. De forma que sua vida não será apenas mais uma vida, mais uma estatística, é mais alguém. Não, mas você vai fazer o diferencial aonde você colocar a planta do seu pé e aonde você colocar as suas mãos. John Stott dizia no seu escrito que à medida em que Dorcas costurava as roupas para aquelas mulheres, ela não estava costurando apenas tecidos, apenas ali panos, mas ela estava costurando almas, as almas daquelas mulheres. Porque imagine, ela costurava para as mulheres que estavam na vulnerabilidade da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Justamente Dorcas estava costurando para as mulheres que estavam ali na vulnerabilidade da sociedade. Sabe por quê? Preste atenção. Quando a gente estuda um pouco sobre a vida dessas mulheres de Jope e dessas mulheres pobres, viúvas que estavam ali, que viviam ali, Jope não era uma cidade que as pessoas da alta sociedade queriam frequentar, queriam passar, era uma espécie de subúrbio bem fragmentado, bem isolado, bem discriminado. E ela fazia as roupas, interessante que o texto em Atos vai dizer que era roupas e vestes, porque a roupa veste e as vestes reveste, não é? Então a roupa, ela cobre e a veste, ela fala de honra. Então, aquelas mulheres que estavam na vulnerabilidade e na margem da sociedade ali em Jope, elas estavam e eram consideradas impuras, estavam na marginalidade em todos os aspectos que nós podemos imaginar, porque existia ali dois tipos de viúva, a viúva e a viúva mesmo. A viúva era aquela viúva que tinha talvez o amparo da família para lhe auxiliar ali na perca do seu marido, mas a viúva mesmo é aquela que não tinha ninguém, que muitas das vezes ia
para a prostituição, se prostituir para poder sobreviver. Então Dorcas, ela abraça essas mulheres. Dorcas, ela vai ser usada pelo Senhor para abraçar a vida daquelas mulheres, sem julgamento, sem aumentar o tom da voz, sem apontar o dedo. Isso, sem colocar no rosto e na face daquelas mulheres que elas estão ganhando a vida daquele jeito e elas estão sendo imunda e estão se sujando mais ainda. Não, Dorcas decide abraçar. Imagine uma mulher naquela situação e de repente a Dorcas conquista aquela mulher com uma bela amizade e começa a lhe vestir e começa a lhe revestir. Em outras palavras, Dorcas trazia de volta para aquelas mulheres, em nenhuma palavra, mas em ação, a dignidade, a honra. Olha que coisa linda. O texto nos mostra o amor impagável que aquelas mulheres tinham pela vida de Dorcas. No entanto, que quando Pedro chega para orar, elas estão ali naquela sala e não foi contratado carpideiras para chorarem ali porque ela estava morta, não, mas Pedro chega e elas vão mostrar as vestes, chorando, elas estavam chorando, elas estavam sentindo já falta de uma mulher e elas sabiam que perca irreparável seria aquela, que perca difícil seria aquela, e elas pegam as vestes e mostram para Pedro e diz, olha o que ela fez por mim, olha só, que coisa mais bonita, que ação mais linda. Uma pessoa que anda na direção de Deus, um homem e uma mulher que anda na direção de Deus, ele não precisa se justificar. Não. Quem anda na direção de Deus, até depois de morto, Deus o justifica. Coisa linda, né? Foi o que aconteceu com a irmã Dorcas. E é tão interessante porque a gente aprende muitas coisas com ela, até depois da sua morte. E é tão interessante porque Dorcas, ela tá ali morta, aquelas mulheres chorando. Gente, eu imagino ali a dor daquelas mulheres. Elas foram abraçadas sem julgamento. E a gente vive numa sociedade que o tempo todo nos julga. Julga as nossas ações. Por mais mínima que seja. Mas ela não estava naquele lugar. O lugar dela era ser um instrumento de Deus em Jope. Seja um instrumento de Deus aonde Deus tem te colocado. Não reclame. É interessante porque quando a gente para pensar nas ações de Dorcas, a gente vê que ela foi uma mulher, que ela soube trazer de volta a dignidade de outras mulheres, cobrindo-as e revestindo-as, porque uma mulher de Deus, ela entende que no reino não há espaço para competitividade. Não. Quem quer competir no reino, deixe competir sozinho e vai orar. Sabe por quê? Porque uma mulher de Deus entende que no reino há lugar para todas. No reino há lugar para todas aquelas que quer dizer para o Senhor, eis-me aqui. Nós fomos chamadas, irmãs, não foi para rasgar. Nós fomos chamadas para costurar. E isso não é sobre costura. Isto não é sobre roupas humanas. Isso não é sobre corte e costura. Isto é sobre alma, sobre mente, sobre coração, sobre emoções. Quantas mulheres rasgando as vestes umas das outras. Quantas mulheres despindo a vergonha umas das outras. Quantos homens também indo pelo mesmo caminho, sendo que Deus nos chamou para costurar e não para rasgar. Tá certo? E eu não vou entrar em nível
em alguns outros níveis aqui, mas eu vou dizer aqui, sabe quando nós rasgamos a veste da outra? É quando nós abrimos a porta da nossa casa, quando nós colocamos na nossa mesa pessoas que abrem a boca para falar mal das outras. Quando que nós rasgamos? Quando que nós expomos? Quando nós, ao invés de irmos orar, de fechar a nossa porta, fechar o nosso quarto, nós preferimos sentar nas rodas e difamar e falar e ser boca de fofoca, de contenda, e isso é rasgar. Sabe quando nós rasgamos? Quando nós, ao invés de louvarmos a Deus pela vestidura que os céus está trazendo no ministério da irmã, e ela está pregando, e ela está cantando, e ela está visitando, nós olhamos e preferimos encontrar defeitos nos pontos que foi feito ali nas vestes daquela irmã. E aí nós dizemos, ela não canta bem, ela não prega bem, ela não fala bem. Isso é rasgar. Só que Deus nos chamou para costurar e não para rasgar. Seja uma Dorcas, aquela que está pronta a consertar, aquela que está pronta a auxiliar, aquela que está pronta a ajudar, aquela que está pronta a dar sem receber nada em troca, porque a gente está vivendo um momento, nós temos vivido tempos na nossa vida em que o mundo é muito imediatista, e além de ser imediatista, é muito aparente. O mundo é muito sobre aquilo que você tem e não sobre a essência que você carrega. O mundo é muito sobre eu dou, mas eu preciso receber de volta. E não é isso que Cristo nos ensinou. Tenho certeza, nas entrelinhas desse texto de Atos 9, a partir do versículo 36, que Dorcas, tudo o que ela fazia, tinha valor e não preço. Porque eu não vi aqui nenhuma parte do texto dizendo para mim que Dorcas cobrava para dar aquelas vestes para aquelas mulheres. Eu não vi em nenhuma parte do texto que Dorcas estipulava um preço para aquelas mulheres vestir as roupas e as suas vestes. E quando eu olho para algumas pessoas que preferem colocar preço na sua chamada, e uma vez eu ouvi assim, algumas vezes, que eu só iria dar valor no meu ministério quando eu passasse a cobrar. Mas eu me pergunto, aquilo que o Senhor me deu é para ser feito comércio? É para eu baratear colocando preço? Porque tudo aquilo que é de Deus e do céu não tem preço, tem valor. E o que tem valor não é pago em cédula. E eu estou falando de algo regido na eternidade. Porque à medida que Dorcas fazia aquelas vestes e ela dava para aquelas mulheres, não era sobre ela. Não era sobre simplesmente a agilidade humana dela. Tinha participação ali? Tinha. Mas era sobre o que os céus havia depositado nela. O propósito sempre será maior do que a agulha que eu carrego na minha mão. O propósito atrás da agulha sempre será maior. O propósito por trás do tecido sempre será maior. O propósito por trás de cada veste sempre será maior. Se você tem uma chamada de Deus, se você tem certeza de que Deus tem chamado a sua vida para este tempo, para fazer diferença no seu bairro,
aonde você mora, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua vivência. Entenda que este propósito que você carrega é muito maior do que visibilidade. Não espere aplausos de quem não entendeu isso e de quem entendeu, porque a nossa finalidade nunca será, o nosso objetivo maior nunca será receber aplausos. Ah, irmã, mas todo mundo precisa de reconhecimento e eu não vou ser hipócrita. Todos nós queremos ser reconhecidos. Queremos galgar reconhecimento. Mas o que nós não podemos é trocar. O que nós não podemos é negociar. Porque quando nós entendemos isso de fato, verdadeiramente, aí sim, nós estamos valorizando a chamada de Deus na nossa vida. Agora eu vou lhe perguntar, para finalizar essa mensagem. Quanto vale uma agulha? Esses dias estava fazendo essa pesquisa e vendo quanto que vale uma agulha. E olha que naquele tempo as agulhas eu acredito que eram diferentes, mas a agulha vale muito, muito, muito mais no sentido de preço. No sentido de preço, a agulha é muito baratinha, não é? A gente compra hoje agulhas por até 50 centavos, R$ 1, no máximo R$ 2, depende muito, né, do tipo de agulha. E a pergunta que não quer calar é: quanto vale o teu ministério? Porque por mais que uma agulha possa não ter um preço, né, e não traga tanta visibilidade, mas ela foi capaz ali, com seus instrumentos. Eu falo da agulha porque é o instrumento, né, um dos mais eficazes ali de uma costureira, de fazer coisas grandes ali, com o pouco que ela tinha. Mas eu vou dizer algo para você. Nós temos a responsabilidade de valorizar aquilo que o Senhor nos deu. E valorizar aquilo que o Senhor nos deu não significa colocar preço, mas apreço, amor, significado. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você tome posse dessa palavra e se deixe ser usada pelo Senhor. Se deixe ser movida por Deus, movido por Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas eu termino dizendo que Dorcas não ficou morta. Ela morreu depois? Morreu depois. Mas naquele momento, quando eu digo que ela morreu depois, os anos se passaram e essa Dorcas não está viva até hoje, humanamente falando. Mas ela ressuscitou. Pedro orou de joelho por ela e depois apresentou-lhe a viva a todos que estavam ali à espera. Então, quero dizer para você que talvez tenha uma chamada de Deus, tenha uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas em algum momento isso ficou mortificado por conta das lutas, das dificuldades, de tudo que sobreveio sobre a tua vida, mas você não vai ficar prostrado e prostrada, porque a promessa de Deus na sua vida, ela está de pé. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Diga para o Senhor, eis-me aqui, e deixe ser usado e usada por Ele. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer por este momento diante da tua presença. Quero te louvar por a vida desse irmão, dessa irmã, que talvez vai parar um minutinho para ouvir aí esta mensagem. Que o Senhor venha tocar em cada coração e venha trabalhar e venha, Deus, ir diretamente no ponto em que o Senhor viu e alcançou, Deus, o alvo que essa flecha vai atingir. Que o teu nome seja glorificado, Pai. É assim que eu te peço. Levanta este homem, levanta esta mulher, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma gloriosa e receba essa palavra em nome de Jesus, o nosso Senhor,
o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.